Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 33. O Príncipe do Tabaco. Perrin perseguiu o matador pelos céus. Ele saltou de uma nuvem negra e prateada, agitada, com o matador como um borrão à sua frente no céu carbonizado. O ar pulsava com o ritmo de relâmpagos e ventos furiosos. Aroma após aroma assaltava Perrin, sem lógica por trás deles. Lama em lágrima. Uma torta queimando. Lixo apodrecendo. Uma flor de lírio da morte. Matador pousou na nuvem à sua frente e se moveu, virando-se num piscar de olhos, arco em punho. A flecha disparou tão rápido que o ar rachou, mas Perrin conseguiu abatê-la com seu martelo. Ele pousou na mesma nuvem de tempestade que Matador, imaginando ter apoio sob si, e os vapores da nuvem de tempestade se solidificaram. Perrin avançou através de uma névoa cinza escura e agitada, a camada superior da nuvem, e atacou. Eles se chocaram, e Matador convocou um escudo e uma espada. O martelo de Perrin batia em ritmo contra o escudo, batendo junto com o estrondo do trovão. Um estrondo a cada golpe. Matador girou para fugir, mas Perrin conseguiu agarrar a ponta de sua capa. Enquanto Matador tentava se afastar, Perrin imaginou que eles ficariam parados. Ele sabia que ficariam. Não era uma possibilidade, era. Ambos se confundiram por um instante, depois retornaram à nuvem. Matador rosnou e então brandiu a espada para trás, cortando a ponta da capa e se libertando. Virou-se para encarar Perrin, que se afastava para o lado, a espada em mãos cautelosas. A nuvem tremeu sob eles, e um relâmpago fantasmagórico iluminou o vapor enevoado a seus pés. Você está se tornando cada vez mais irritante, filhote de lobo, disse Matador. Você nunca lutou contra um lobo que pudesse te revidar, disse Perrin. Você os matou de longe. O massacre foi fácil. Agora você tentou caçar uma presa que tem dentes, Matador. Matador bufou. Você é como um menino com a espada do pai. Perigoso, mas completamente inconsciente do porquê, ou de como usar suas armas. Vamos ver quem, começou Perrin, mas o matador avançou, espada em punho. Perrin se preparou, imaginando a espada ficando cega, o ar ficando denso para desacelerá-la, sua pele endurecendo o suficiente para desviar a arma. Um segundo depois, Perrin se viu caindo no ar. Tolo, pensou ele. Concentrara-se tanto no ataque que não estava preparado quando o matador mudou de posição. Perrin atravessou a nuvem estrondosa, rompendo o céu abaixo, com o vento puxando suas roupas. Ele se preparou, esperando que a chuva de flechas o seguisse para fora da nuvem. O matador podia ser tão previsível. Nenhuma flecha veio. Perrin caiu por alguns instantes, depois praguejou e se virou para ver uma tempestade de flechas disparando do chão abaixo. Ele se mexeu segundos antes que elas passassem por onde ele estivera. Perrin surgiu no ar a 30 metros de distância, ainda em queda. Não se preocupou em desacelerar, atingiu o chão, aumentando a força do corpo para lidar com o impacto. O chão rachou. Um anel de poeira foi expelido por ele. A tempestade estava muito pior do que antes. O chão ali, eles estavam em algum lugar ao sul, com arbustos crescidos e trepadeiras emaranhadas subindo pelas laterais das árvores, estava cheio de buracos e fendas. Relâmpagos caíam repetidamente, tão frequentes que ele mal conseguia contar até 3 sem ver um raio. Não chovia, mas a paisagem desmoronava. Colinas inteiras se desintegravam de repente. A que ficava à esquerda de Perrin se dissolvia como uma enorme pilha de poeira, um rastro de terra e areia que se estendia ao vento. Perrin saltou pelo céu carregado de destroços, caçando o matador. Será que o homem havia se transformado novamente em Shaiol Gu? Não. Mais 2 flechas perfuraram o céu, em direção a Perrin. Matador era muito bom em fazê-los ignorar o vento. Perrin jogou as flechas para o lado e se lançou na direção do matador. Avistou o homem em um pico rochoso, com o chão se desintegrando de ambos os lados e chicoteando o ar. Perrin desceu com um golpe de martelo. O matador se moveu, é claro, e o martelo atingiu a pedra com um som de trovão. Perrin rosnou. O matador era rápido demais. Perrin também era rápido. Cedo ou tarde, um deles escorregaria. Um deslize bastaria. Ele avistou o matador se afastando aos pulos e o seguiu. Quando Perrin pulou do topo da colina seguinte, as pedras se estilhaçaram atrás dele, erguendo-se contra o vento. O padrão estava enfraquecendo. Além disso,
Sua vontade era muito mais forte agora que estava ali em carne e osso. Não precisava mais se preocupar em entrar no sonho com muita força e se perder. Ele havia entrado nele com a maior força possível. E assim, quando Perrin se moveu, a paisagem estremeceu ao seu redor. O salto seguinte mostrou-lhe o mar à frente. Eles haviam viajado muito mais para o sul do que Perrin imaginara. Estariam em Ilian, em Tyr. O matador chegou à praia, onde a água batia contra as rochas. A areia, se é que havia alguma, havia sido levada embora. A terra parecia estar retornando a um estado primitivo, com a grama arrancada, o solo erodido, restando apenas pedras e ondas quebrando. Perrin pousou ao lado de Matador. Pela primeira vez, não houve movimento. Ambos os homens estavam concentrados na luta, nos golpes de martelo e espada. Metal retinia contra metal. Perrin quase acertou um golpe, com seu martelo raspando nas roupas de Matador. Ele ouviu um palavrão, mas no instante seguinte, Matador estava se esquivando com um grande machado na mão. Perrin se preparou e o golpeou na lateral do corpo, endurecendo a pele. O machado não sangrou, não com Perrin tão preparado como estava, mas carregava consigo uma força enorme. O golpe jogou Perrin para o mar. Um segundo depois, o Matador apareceu acima dele, mergulhando com o machado. Perrin o pegou com o martelo enquanto caía, mas a força do golpe o arremessou para baixo, em direção ao oceano. Ele ordenou que a água recuasse. Ela se precipitava, agitando-se e borbulhando, como se perseguida por um vento forte. Perrin se endireitou ao cair, aterrissando e rachando o fundo rochoso e ainda úmido da baía. A água do mar subia alto de ambos os lados, formando uma parede circular com cerca de 9 metros de altura. O matador caiu ali perto. O homem ofegava devido ao esforço da luta. Ótimo! O próprio cansaço de Perrin se manifestava como uma queimação profunda nos músculos. Que bom que você estava lá, disse Matador, erguendo a espada até o ombro e o escudo desaparecendo. Eu esperava tanto que, quando eu aparecesse para matar o dragão, você interferisse. O que você é, Luke? Perguntou Perrin, cauteloso, virando-se para o lado, mantendo-se em frente à caçadora, no círculo de pedra com paredes de mar. O que você é mesmo? Matador rondava para o lado, falando. Perrin sabia, para acalmar sua presa. Eu o vi, sabia, disse Matador suavemente. O Tenebroso, o Grande Lorde, como alguns o chamariam. Ambos os termos são eufemismos grosseiros, quase insultuosos. Você acha mesmo que ele vai te recompensar? Perrin disparou. Como você não percebe que, depois de fazer o que ele quer, ele vai te descartar, como já fez com tantos outros? Matador riu. Será que ele descartou os renegados quando eles falharam e foram aprisionados com ele no Bore? Ele poderia ter massacrado todos eles e mantido suas almas em tormento eterno. Será que não? Perrin não respondeu. O Tenebroso não descarta ferramentas úteis, disse Matador. Se falhar, ele pode puni-lo, mas nunca descarta. Ele é como uma boa esposa, com seus novelos de lã emaranhados e chaleiras quebradas escondidos no fundo de cestos, esperando o momento certo para devolvê-los à utilidade. É aí que você se engana, Aibara. Um mero humano pode matar uma ferramenta que tenha sucesso, temendo que ela o ameace. Esse não é o jeito do Tenebroso. Ele me recompensará. Perrin abriu a boca para responder, e Matador se moveu bem à sua frente para atacá-lo, pensando que ele estava distraído. Perrin desapareceu e Matador atingiu apenas o ar. O homem girou, a espada cortando o ar, mas Perrin havia se deslocado para o lado oposto. Pequenas criaturas marinhas com muitos braços ondulavam perto de seus pés, confusas com a repentina falta de água. Algo grande e escuro nadava pela água sombria atrás de Matador. Você nunca respondeu à minha pergunta, disse Perrin. O que você é? Sou ousado, disse Matador, avançando. E estou cansado de ter medo. Nesta vida, existem predadores e existem presas. Muitas vezes, os próprios predadores se tornam alimento para outra pessoa. A única maneira de sobreviver é subir na hierarquia, se tornar o caçador. É por isso que você mata lobos. Matador deu um sorriso perigoso, com o rosto nas sombras. Com as nuvens de tempestade acima e as altas paredes de água, a escuridão era total ali no fundo, embora a luz estranha do sonho do lobo penetrasse o lugar, ainda que de forma suave. Lobos e homens são os melhores caçadores deste mundo, disse Matador suavemente. Mate-os e você se elevará acima deles. Nem todos nós tivemos o privilégio de crescer em um lar confortável, com uma lareira acolhedora e irmãos sorridentes. Perrin e Matador se cercaram, sombras se misturando,
raios brilhando acima deles através da água. Se você conhecesse a minha vida, disse Matador, você o ivaria. O desespero, a agonia. Logo encontrei meu caminho. Meu poder. Neste lugar, eu sou um rei. Ele saltou pelo espaço, sua forma um borrão. Perrin preparou-se para atacar, mas Matador não sacou a espada. Ele se chocou contra Perrin, jogando os dois na parede de água. O mar se agitava e borbulhava ao redor deles. Escuridão. Perrin criou luz, de alguma forma fazendo as pedras a seus pés brilharem. Matador segurava sua capa com uma das mãos e o golpeava na água escura, sua espada deixando um rastro de bolhas, mas se movendo tão rápido quanto no ar. Perrin gritou, bolhas saindo de sua boca. Ele tentou bloquear, mas seus braços se moviam letargicamente. Naquele momento congelado, Perrin tentou imaginar que a água não atrapalharia, mas sua mente rejeitou o pensamento. Não era natural. Não podia ser. Em desespero, com a espada de Matador quase perto o suficiente para morder, Perrin congelou a água ao redor dos dois. Isso quase o esmagou, mas manteve Matador imóvel por um momento precário enquanto Perrin se orientava. Ele fez sua capa desaparecer para não levar Matador consigo e então se moveu. Perrin aterrissou na praia rochosa ao lado de uma encosta íngreme, parcialmente quebrada pela força do mar. Caiu de 4, ofegante. Água escorria de sua barba. Sua mente parecia entorpecida. Teve dificuldade em afastar a água de si para se secar. O que está acontecendo? Pensou ele, tremendo. Ao seu redor, a tempestade rugia, a casca se arrancando dos troncos das árvores, seus galhos já arrancados. Ele estava tão cansado, exausto. Há quanto tempo não dormia? Semanas haviam se passado no mundo real, mas não poderiam ter sido semanas aqui, poderiam? O mar fervilhava, agitado. Perrin se virou. De alguma forma, ele havia guardado o martelo e o ergueu para encarar o Matador. As águas continuaram a se mover, mas nada saía delas. De repente, atrás dele, a colina se partiu ao meio. Perrin sentiu algo pesado atingi-lo no ombro, como um soco. Ele caiu de joelhos, virando-se para ver a encosta partida em duas, Matador parado do outro lado, preparando outra flecha em seu arco. Perrin se mexeu, desesperado, com a dor surgindo tardiamente em seu lado e por todo o corpo. Tudo o que estou dizendo é que batalhas estão sendo travadas, disse Mandevin, e nós não estamos lá. Batalhas sempre acontecem em algum lugar, respondeu Vannin, encostando-se na parede do lado de fora de um armazém em Tarvalon. Faile as ouvia com atenção. Já lutamos várias delas. Só estou dizendo que estou feliz em evitar esta em particular. Pessoas estão morrendo, disse Mandevin, em desaprovação. Isto não é simplesmente uma batalha, Vannin. É o próprio Tarmon-Gaidon. O que significa que ninguém está nos pagando, disse Vannin. Mandevin gaguejou, pagando, para lutar a última batalha. Seu patife. Esta batalha significa a própria vida. Faile sorriu enquanto examinava os livros de suprimentos. Os dois Redarms permaneciam parados na porta, enquanto servos portando a chama de Tarvalon carregavam a caravana de Faile. Atrás deles, a Torre Branca erguia-se sobre a cidade. A princípio, ela ficou incomodada com a brincadeira, mas a maneira como Vannin cutucou outro homem a lembrou de Gilbert, um dos intendentes de seu pai em Saldaia. Ora, Mandevin, disse Vannin, você nem parece um mercenário. E se Lord Mate tivesse ouvido você? Lord Mate lutará, disse Mandevin. Quando for preciso, disse Vannin. Nós não precisamos. Olha, esses suprimentos são importantes, certo? E alguém tem que protegê-los, certo? Aqui estamos. Eu simplesmente não entendo por que este trabalho exige a nossa ajuda. Eu deveria estar ajudando Talmanes a liderar o bando, e vocês deveriam estar protegendo o Lord Mate. Faile quase conseguia ouvir o final daquela frase, aquela em que todos estavam pensando. Você deveria proteger Lord Mate daquele Seanchan. Os soldados aceitaram com naturalidade o desaparecimento de Mate, e em seguida, seu reaparecimento com Seanchan. Aparentemente, esperavam esse tipo de comportamento do Lord Matrin Calton. Faile tinha um esquadrão de 50 dos melhores da banda, incluindo o capitão Mandevin, o tenente Sandip e vários Redarms altamente recomendados por Talmanes. Nenhum deles sabia qual era o verdadeiro propósito de guardar o chifre de Valérie. Ela teria trazido 10 vezes esse número se pudesse. Do jeito que estava, 50 já era suspeito o suficiente. Aqueles 50 eram os melhores da banda, alguns vindos de posições de comando.
Teriam que servir. Não vamos longe, pensou File, verificando a próxima página dos livros de registro. Ela devia estar preocupada com os suprimentos. Por que estou tão preocupada? Ela só precisava carregar a trombeta até o campo de Merrilor, agora que Calton finalmente aparecerá. Ela já havia comandado 3 caravanas de outros locais usando os mesmos guardas, então seu trabalho atual não seria nem um pouco suspeito. Ela escolhera o bando deliberadamente. Aos olhos da maioria, eles eram apenas mercenários, portanto, as tropas menos importantes e menos confiáveis do exército. No entanto, apesar de todas as suas reclamações sobre Mate, ela podia não conhecê-lo bem, mas a maneira como Perrin falava dele bastava. Ele inspirava lealdade em seus homens. Os homens que chegaram a Calton eram como ele. Tentavam se esconder do dever e preferiam jogar e beber a fazer qualquer coisa útil, mas, em apuros, lutavam como 10 homens. Em Merrilor, Calton teria um bom motivo para verificar Mendevin e seus homens. Nesse momento, File poderia lhe entregar a trombeta. Claro, ela também tinha alguns membros de Shafile como guardas. Ela queria pessoas em quem tivesse certeza de que podia confiar. Perto dali, Laras, a robusta dona da cozinha de Tarvalon, saiu do armazém, apontando o dedo para várias das garçonetes. A mulher caminhou até File, seguida por um jovem magro, manco, que carregava um baú surrado. Algo para a senhora, minha senhora. Laras gesticulou para o baú. A própria Mirlin adicionou a sua remessa, como uma reflexão tardia. Algo sobre uma amiga dela, de casa. É o tabaco de Matrin Calton, disse File com uma careta. Quando ele descobriu que a Mirlin tinha um estoque de folhas de 2 rios, insistiu em comprá-las. Tabaco, numa hora dessas. Laras balançou a cabeça, enxugando os dedos no avental. Eu me lembro daquele garoto. Conheci 1 ou 2 jovens como ele, sempre rondando a cozinha como um vira-lata querendo restos. Alguém precisa encontrar algo útil para ele fazer. Estamos trabalhando nisso, disse File enquanto o servo de Laras colocava o baú na carroça de File. Ela estremeceu quando ele o deixou cair no chão com um baque, depois limpou as mãos. Laras assentiu, voltando para o seu armazém. File pousou os dedos no baú. Filósofos afirmavam que o padrão não tinha senso de humor. O padrão e a roda simplesmente eram. Eles não se importavam, não tomavam partido. No entanto, File não conseguia deixar de pensar que, em algum lugar, o Criador sorria para ela. Ela havia saído de casa com a cabeça cheia de sonhos arrogantes, uma criança se imaginando em uma grande jornada para encontrar a trombeta. A vida a havia derrubado, deixando-a sozinha para se reerguer. Ela havia crescido, começado a se concentrar no que era realmente importante. E agora o padrão, com indiferença quase casual, deixou cair a trombeta de Valéria em seu colo. Ela retirou a mão e recusou-se terminantemente a abrir o baú. Ela tinha a chave, entregue separadamente, e verificaria se a trombeta estava realmente no baú. Não agora. Não até que estivesse sozinha e razoavelmente certa de que estava segura. Ela subiu na carroça e apoiou os pés no baú. Eu ainda não gosto disso, Mendevin estava dizendo ao lado do armazém. Você não gosta de nada, disse Vannin. Olha, o trabalho que estamos fazendo é importante. Os soldados precisam comer. Suponho que isso seja verdade, disse Mendevin. É mesmo, acrescentou uma nova voz. Arnan, outro redar, juntou-se a eles. Nenhum dos 3, File notou, se precipitou para ajudar os servos a carregar a caravana. Comer é maravilhoso, disse Arnan. E se existe um especialista no assunto, Vannin, certamente é você. Arnan era um homem robusto, com um rosto largo e um falcão tatuado na bochecha. Talmanes o idolatrava, chamando-o de um sobrevivente veterano tanto do massacre dos 6 andares quanto do Inderstap, seja lá o que isso significasse. Isso me fere, Arnan, disse Vannin por trás. Isso me fere profundamente. Duvido, disse Arnan, rindo. Para ferir gravemente, um ataque teria primeiro que penetrar na gordura para atingir o músculo. Não tenho certeza se as espadas Trolloc são longas o suficiente para isso. Mendevin riu, e os 3 se afastaram. File revisou as últimas páginas do livro Razão e começou a descer para chamar Sete Aliana. A mulher estava atuando como sua assistente para essas viagens de caravana. Enquanto descia, no entanto, File notou que nem todos os 3 membros do bando haviam se afastado. Apenas 2 deles. O corpulento Vannin ainda estava lá atrás. Ela o viu e parou. Vannin imediatamente se afastou pesadamente em direção a alguns dos outros soldados. Será que ele a estava observando?
File. File. Aravini disse que terminou de verificar os manifestos para você. Podemos ir, File. Olver sentou-se ansiosamente no assento da carroça. Ele insistira em se juntar à caravana, e os membros da banda a persuadiram a permitir. Até Setali sugerira que seria sensato trazê-lo. Aparentemente, eles temiam que Olver acabasse se envolvendo na luta de alguma forma se não estivesse constantemente sob sua vigilância. File, relutantemente, o incumbira de fazer recados. Tudo bem, então, disse File, subindo de volta na carroça. Acho que podemos ir. As carroças começaram a se mover pesadamente. Ela passou toda a viagem para fora da cidade, tentando não olhar para o baú. Ela tentou se distrair, mas isso só a fez pensar em outra preocupação urgente. Perrin. Ela ouvira apenas brevemente durante uma viagem de suprimentos a Andor. Ele a avisara que poderia ter outra missão, mas relutara em lhe contar. Agora ele havia desaparecido. Ele havia nomeado Tan como administrador em seu lugar, havia tomado um portal para Shayol Ghul e desaparecido. Ela havia perguntado aos que estiveram lá, mas ninguém o vira desde a conversa com Rand. Tudo ficaria bem com ele, não é mesmo? Ela era filha de um soldado e esposa de um soldado, sabia que não devia se preocupar demais. Mas uma pessoa não podia deixar de se preocupar um pouco. Perrin fora quem a sugerira como guardiã da trombeta. Ela se perguntou, distraidamente, se ele teria feito aquilo para mantê-la longe do campo de batalha. Ela não se importaria muito se ele tivesse feito aquilo, embora jamais lhe dissesse isso. Aliás, quando tudo isso estivesse dito e feito, ela insinuaria que estava ofendida e veria como ele reagiria. Ele precisava saber que ela não se acomodaria e seria mimada, mesmo que seu verdadeiro nome indicasse o contrário. File puxou sua carroça, que era a primeira da caravana, para Ponte Jualde, saindo de Tarvalon. Mais ou menos na metade do caminho, a ponte tremeu. Os cavalos pisavam forte e sacudiam a cabeça enquanto File os desacelerava e olhava por cima do ombro. A visão dos prédios balançando em Tarvalon provou a ela que o tremor não era apenas da ponte, mas de um terremoto. Os outros cavalos dançavam e relinchavam, e as carroças chacoalhavam. Precisamos sair da ponte, Lady File, gritou Olver. A ponte é longa demais para chegarmos ao outro lado antes que isso acabe, disse File calmamente. Ela já havia sofrido terremotos em Saldaia antes. Corremos mais risco de nos machucar na escalada do que aqui. Esta ponte é obra dos Ogier. Provavelmente estamos mais seguros aqui do que em terra firme. De fato, o terremoto passou sem que uma única pedra se soltasse da ponte. File controlou seus cavalos e seguiu em frente. Se a luz quisesse, os danos à cidade não foram tão graves. Ela não sabia se terremotos eram comuns ali. Com a Montanha do Dragão por perto, haveria pelo menos estrondos ocasionais, não é mesmo? Ainda assim, o terremoto a preocupava. As pessoas falavam da instabilidade da terra, dos gemidos da terra se igualando ao rompimento do céu por raios e trovões. Ela ouvirá mais de um relato sobre as rachaduras em forma de teias de aranha que apareciam nas rochas, de um negro puro, como se estendessem pela eternidade. Assim que o resto da caravana deixou a cidade, File parou suas carroças ao lado de alguns grupos de mercenários que aguardavam sua vez em uma Aes Sedai para viajar. File não podia se dar ao luxo de insistir na preferência. Ela precisava evitar chamar a atenção. Então, por mais estressante que fosse, ela se acomodou para esperar. Sua caravana era a última da fila do dia. Finalmente, Aravini chegou perto da carroça de File, e Olver se aproximou para dar lugar a ela. Ela lhe deu um tapinha na cabeça. Muitas mulheres reagiam assim a Olver, e ele parecia tão inocente na maior parte do tempo. File não se convenceu. Ela estreitou os olhos para Olver enquanto ele se aconchegava ao lado de Aravini. Mate parecia ter exercido uma forte influência sobre a criança. Estou satisfeito com este carregamento, minha senhora, disse Aravini. Com esta lona, devemos ter material suficiente para colocar tendas sobre as cabeças da maioria dos homens do exército. Ainda vamos precisar de couro. Sabemos que a rainha Elaine impulsionou seus homens a marchar com afinco, e receberemos pedidos de botas novas. File assentiu distraidamente. Um portal à frente se abriu para Merrilor, e ela pôde ver os exércitos, ainda se reunindo. Nos últimos dias, eles haviam retornado lentamente para lamber as feridas. 3 frentes de batalha, 3 desastres de graus variados. Luz. A chegada dos Charans foi devastadora, assim como as traições dos grandes capitães, incluindo o próprio pai de File. Os exércitos da Luz haviam perdido bem mais de 1/3 de suas forças. No campo de Merrilor,
os comandantes deliberaram e seus soldados consertaram armaduras e armas, aguardando o que viria. Uma resistência final. Também precisaremos de mais carne, disse Aravini. Deveríamos sugerir algumas viagens rápidas de caça, usando portais nos próximos dias para ver o que conseguimos encontrar. Faile assentiu. Era um conforto ter Aravini. Embora Faile ainda revisasse relatórios e visitasse os intendentes, a atenção cuidadosa de Aravini tornava o trabalho muito mais fácil, como um bom sargento que se certificava de que seus homens estavam em forma antes de uma inspeção. Aravini, disse Faile, você nunca pegou um dos portões para ver como estava sua família em Amadícia. Não há mais nada para mim lá, minha senhora. Aravini se recusou teimosamente a admitir que havia sido uma nobre antes de ser levada pelo Shaido. Bem, pelo menos ela não agia como alguns dos antigos Gaishain, dóceis e submissos. Se Aravini estava determinada a deixar seu passado para trás, Faile lhe daria uma chance de bom grado. Era o mínimo que ela devia à mulher. Enquanto conversavam, Over desceu para conversar com alguns de seus tios entre os Redarms. Faile olhou para o lado enquanto Vanin passava cavalgando com 2 outros batedores do bando. Ele falou jovialmente com eles. Você está interpretando mal o olhar dele, disse Faile para si mesma. Não há nada de suspeito nesse homem. Você está apenas nervosa por causa do chifre. Ainda assim, quando Arnan veio perguntar se ela precisava de alguma coisa, um membro da banda fazia isso a cada meia hora. Ela perguntou sobre Vanin. Vanin, disse Arnan a cavalo. Bom sujeito. Às vezes, ele pode morder sua orelha reclamando, minha senhora, mas não deixe que isso a aborreça. Ele é o nosso melhor batedor. Não consigo imaginar como, disse ela. Quer dizer, ele não consegue se mover rápido ou silenciosamente com esse tamanho, consegue. Ele a surpreenderia, minha senhora, disse Arnan, rindo. Eu gosto de provocá-lo, mas ele é realmente habilidoso. Ele já apresentou algum problema disciplinar? Perguntou Faile, tentando escolher as palavras. Brigando. Roubando coisas das tendas dos outros. Vanin. Arnan riu. Ele pega seu conhaque emprestado se você deixar, e depois devolve o cantil quase vazio. E, para falar a verdade, ele pode ter cometido alguns roubos no passado, mas nunca o vi brigando. Ele é um bom homem. Você não precisa se preocupar com ele. Algum roubo no passado. Arnan, porém, parecia não querer mais falar sobre o assunto. Obrigada, disse ela, mas continuava preocupada. Arnan levou a mão à cabeça em uma espécie de saudação e partiu. Passaram-se mais 3 horas até que uma Aes Sedai viesse registrá-los. Berisha se aproximou, inspecionando a caravana com atenção. Ela tinha feições duras e corpo esguio. As outras Aes Sedai que trabalhavam no terreno de viagem já haviam retornado a Tarvalon àquela altura, e o sol já se punha no horizonte. Caravana de alimentos e lona, disse Berisha, examinando o livro razão de Faile. Com destino ao campo de Merrilor. Já enviamos 7 caravanas hoje. Por que mais uma? Suspeito que os refugiados de Caemen também precisem desta. O campo de Merrilor logo será um local de grande batalha, disse Faile, controlando a calma com dificuldade. Aes Sedai não gostavam de ser repreendidas. Duvido que consigamos supri-lo em excesso. Berisha fungou. Eu acho que é demais. A mulher parecia cronicamente insatisfeita, como se estivesse irritada por ter sido deixada de fora da luta. A Mirlin discorda de você, respondeu Faile. Um portal, por favor. A hora está ficando tarde. E se você quer falar sobre desperdício, por que não considera como você me fez marchar para fora da cidade e esperar, em vez de me mandar direto dos terrenos da Torre Branca? O salão da torre queria um único local de passagem para grandes movimentos de tropas ou suprimentos, a fim de manter o melhor controle sobre quem entrava e saía de Tarvalon. Faile não podia culpá-los pela precaução, mesmo que às vezes fosse frustrante. Burocracia era burocracia, e Berisha finalmente adotou um olhar concentrado enquanto se preparava para fazer um portal. Antes que ela pudesse tecê-lo, porém, o chão começou a tremer. De novo não, pensou Faile com um suspiro. Bem, geralmente havia terremotos menores depois de um. Uma série de pontas afiadas de cristal negro rachou o chão próximo, projetando-se a uns 3 ou 4 metros e meio de altura. Uma delas atingiu um cavalo de Redarms, espalhando sangue no ar ao atravessar a fera e o homem. Bolha do mal! Arnan gritou de perto. Outros espinhos cristalinos, alguns finos como uma lança, outros largos como uma pessoa, rasgaram o chão. Faile tentou freneticamente controlar seus cavalos. Eles dançaram para o lado, girando sua carroça,
quase a derrubando enquanto ela puxava as rédeas. Ao redor dela, a loucura reinava. Os espinhos perfuravam o chão em grupos, cada um afiado como uma navalha. Uma carroça se estilhaçou quando cristais destruíram seu lado esquerdo. Alimentos se espalharam pela grama morta. Alguns cavalos enlouqueceram e outras carroças viraram. Os espinhos de cristal continuaram a subir, aparecendo por todo o campo vazio. Gritos se ergueram da aldeia próxima, no final da ponte de Tarvalon. Portal! Gritou File, ainda lutando contra os cavalos. Faça isso! Berisha deu um pulo para trás quando espinhos se projetaram do chão perto de seus pés. Ela lançou um olhar pálido para eles, e só então File percebeu que algo se movia dentro dos cristais sombrios. Parecia fumaça. Uma ponta de cristal atravessou o pé de Berisha. Ela gritou, ajoelhando-se, no momento em que um raio de luz cortou o ar. Graças à luz, a mulher segurou sua trança e, com o que pareceu uma lentidão glacial, o raio de luz girou e abriu um buraco grande o suficiente para uma carroça. Através do portal, gritou File, mas sua voz se perdeu na comoção. Cristais irromperam do chão bem perto da sua esquerda, jogando terra em seu rosto. Seus cavalos dançaram e começaram a galopar. Em vez de arriscar a perda total do controle, File os conduziu em direção ao portal. Pouco antes de passarem, porém, ela os fez parar. O portal! Gritou ela para os outros. Mais uma vez, sua voz se perdeu. Felizmente, os redarmos atenderam ao chamado, cavalgando pela linha desordenada, agarrando as rédeas dos cavalos e conduzindo as carroças em direção ao portal. Outros homens recolheram aqueles que haviam sido jogados no chão. Arnan passou trovejando, carregando Olver. Ele foi seguido por Sandip, com Setaliana agarrado a ele por trás. A frequência dos cristais aumentou. Um deles se projetou perto de File, e com horror, ela percebeu que os movimentos esfumaçados lá dentro tinham forma. Figuras de homens e mulheres gritando, como se estivessem presos lá dentro. Ela recuou, horrorizada. Perto dali, a última carroça em funcionamento passou ruidosamente pelo portão. Em breve, o campo seria apenas cristais. Alguns membros desgarrados do bando ajudaram os feridos a subir nos cavalos, mas 2 caíram quando os cristais começaram a brotar e brotar para os lados. Era hora de partir. Aravine passou, agarrando as rédeas de File para puxá-los para um lugar seguro. Berisha! Disse File. A Aes Sedai ajoelhou-se ao lado da abertura, o suor escorrendo pelo rosto pálido. File saltou do assento da carroça, agarrando o ombro da mulher enquanto Aravine puxava a carroça pelo portão. Vamos! Disse File para Berisha. Eu te carrego. A mulher cambaleou e depois caiu para o lado, segurando a barriga. File percebeu, assustada, que o sangue escorria pelos dedos da mulher. Berisha olhou para o céu, mexendo a boca, mas nenhum som saiu. Minha senhora! Mandevin galopou até nós. Não me importa para onde isso vai dar. Temos que passar. O que? Ela parou quando Mandevin a agarrou pela cintura e a puxou para cima, enquanto cristais explodiam nas proximidades. Ele galopou pela abertura, segurando-a. O portal fechou-se rapidamente um momento depois. File ofegou quando Mandevin a desceu. Ela olhou para onde o portal estivera. As palavras dele finalmente a alcançaram. Não importa aonde isso leve. Ele tinha visto algo que ela, em seu pânico de colocar todos em segurança, não tinha visto. O portal não levava ao campo de Merrilor. Onde? File sussurrou, juntando-se aos outros, que contemplavam a paisagem horrenda. Um calor sufocante, plantas cobertas por manchas escuras, um cheiro de algo horrível no ar. Eles estavam na praga. A Vienda mastigava suas rações, aveia em flocos crocante misturada com mel. O sabor era bom. Estar perto de Rand significava que seus estoques de comida pararam de estragar. Ela pegou seu cantil, mas hesitou. Andava bebendo muita água ultimamente. Raramente parava para pensar em seu valor. Será que já tinha se esquecido das lições que aprenderá ao retornar à Terra Tríplice para visitar Ruidian? Luz, pensou ela, levando o frasco aos lábios. Quem se importa? É a última batalha. Ela estava sentada no chão de uma grande tenda Aiel no vale de Takandar. Melaine mastigava suas próprias rações ali perto. A mulher estava perto do parto dos gêmeos, com a barriga saliente sob o vestido e o chale. Assim como uma donzela era proibida de lutar enquanto estava grávida, Melaine era proibida de praticar atividades perigosas. Ela havia ido trabalhar voluntariamente na estação de cura de Berelain, em Mayene, mas verificava regularmente o progresso da batalha.
Muitos dos Gaishain haviam encontrado seu caminho através dos portões para ajudar no que pudessem, embora tudo o que pudessem fazer fosse carregar água ou terra para os montes de terra que Ituralde ordenara que fossem erguidos para dar aos defensores algum tipo de proteção. Um grupo de donzelas comia ali perto, conversando com a língua dos dedos. Aviendha poderia ter lido, mas não leu. Isso só a faria desejar poder se juntar a elas. Ela havia se tornado uma sábia e abandonado sua antiga vida. Isso não significava que ela havia se livrado de toda a inveja. Em vez disso, ela limpou sua tigela de madeira, guardou-a na mochila, levantou-se e saiu da tenda. Lá fora, o ar noturno estava fresco. Faltava cerca de 1 hora para o amanhecer, e a sensação era quase a de estar na terra tríplice à noite. Aviendha olhou para a montanha que dominava o vale. Apesar da escuridão da manhã, ela conseguia ver o poço que levava para dentro. Já fazia muitos dias desde que Rand chegara. Ituralde havia retornado ao acampamento na noite anterior com a história de ter sido mantido refém por lobos e por um homem que alegava que Perrin Aybara o havia enviado para sequestrar o grande capitão. Ituralde fora preso e não se queixara. Os Trollocs não haviam atacado o vale o dia todo. Os defensores ainda os mantinham presos na passagem. A sombra parecia estar esperando por algo. O que a luz enviou não foi outro ataque de Myrddraal. O último quase acabará com a resistência. Aviendha havia reunido os canalizadores assim que os sem-olhos emergiram para matar os humanos que defendiam a entrada da passagem. Eles devem ter percebido que se expor em grande número não era sensato, e fugiram de volta para a segurança da passagem assim que a canalização começou. De qualquer forma, ela se sentia grata por aquele raro momento de descanso e relativa paz entre os ataques. Ela olhou para aquele buraco na montanha, dentro do qual Rand lutava. Uma pulsação forte vinha de dentro dele, canalizando, em ondas, poderosa. Vários dias por fora, mas quanto tempo por dentro? Um dia, horas, minutos. Donzelas que guardavam o caminho até a entrada afirmavam que, após 4 horas de serviço, desceriam a encosta da montanha e descobririam que 8 horas haviam se passado. Temos que resistir, pensou Aviendha. Temos que lutar, dar a ele o máximo de tempo possível. Pelo menos ela sabia que ele ainda estava vivo. Ela podia sentir isso. E a dor dele. Ela desviou o olhar. Ao fazê-lo, ela notou algo. Uma mulher estava canalizando no acampamento. Era uma voz fraca, mas Aviendha franziu a testa. Aquela hora, sem combates, a única canalização deveria estar acontecendo no terreno de viagem, e isso era na direção errada. Resmungando para si mesma, ela começou a percorrer o acampamento. Provavelmente era um dos caçadores de ventos de folga novamente. Eles se revezavam entrando e saindo do grupo, usando a tigela dos ventos constantemente, para manter a tempestade sob controle. Essa tarefa era realizada no topo da muralha norte do vale, bem guardada por uma grande força do povo do mar. Eles tinham que pegar portais lá em cima para trocar de turno. Quando os caçadores de vento não estavam de serviço com a tigela, acampavam com o restante do exército. Aviendha lhes dissera repetidas vezes que, enquanto estivessem no vale, não tinham permissão para canalizar por motivos incidentais. Seria de se esperar, depois de todos os anos que passaram sem deixar as Aes Sedai vê-los usar seus poderes, que poderiam ser mais autocontrolados. Se ela flagrasse outra delas usando o poder único para esquentar seu chá, a enviaria para Sorileia para estudar. Este deveria ser um acampamento seguro. Aviendha congelou no lugar. Aquela canalização não vinha do pequeno círculo de tendas onde os caçadores de vento acampavam. Teria ela sentido uma incursão? Um senhor do medo ou um renegado provavelmente presumiria que, em um acampamento tão grande, repleto de Aes Sedai, caçadores de vento e sábios, ninguém notaria uma mínima canalização aqui ou ali. Aviendha imediatamente se agachou ao lado de uma tenda próxima, evitando a luz de uma lanterna em um poste. A canalização voltou, muito fraca. Ela se arrastou para frente. Se isso acontecer com alguém esquentando água para um banho. Ela se moveu entre as tendas, atravessando a terra dura. Ao se aproximar, tirou as botas e as deixou para trás, depois sacou a adaga da bainha. Não podia arriscar abraçar a fonte, para não se revelar a sua presa. O acampamento não dormia de verdade. Os guerreiros que não estavam de serviço tinham dificuldade para dormir ali. A fadiga entre os lanceiros, incluindo as donzelas, estava se tornando um problema. Eles reclamavam de pesadelos. Aviendha continuou em silêncio, deslizando entre as tendas, evitando aquelas que brilhavam. Aquele lugar perturbava todos, então ela não se surpreendeu ao ouvir sobre pesadelos. Como poderiam dormir em paz tão perto da morada do Tenebroso? Logicamente,
ela sabia que o tenebroso não estava por perto, não de verdade. Não era isso que o furo era. Ele não vivia naquele lugar, ele existia fora do padrão, dentro de sua prisão. Ainda assim, dormir ali era como tentar dormir enquanto um assassino estava ao lado da sua cama, segurando uma faca e contemplando a cor do seu cabelo. Pronto, pensou ela, diminuindo o ritmo. A canalização parou, mas a Vienda estava perto. Os ataques de Dragar e a ameaça de Mirdraal se infiltrar à noite levaram os líderes do acampamento a espalhar os oficiais por todo o acampamento, em tendas que não apresentavam nenhum sinal externo de qual pertencia a um comandante e qual a um soldado de infantaria comum. A Vienda, no entanto, sabia que aquela tenda pertencia a Darlin Cisnera. Darlin tinha o comando oficial deste campo de batalha, agora que Turalde havia caído. Ele não era um general, mas o exército Tairen era o grosso da defesa, com os defensores da pedra como suas unidades de elite. Seu comandante, Tiera, era bom com táticas, e Darlin ouvia atentamente suas sugestões. Tiera não era um grande capitão, mas era muito inteligente. Ele, Darlin e Huark vinham elaborando seus planos de batalha após a queda de Turalde. Na escuridão, a Vienda quase não viu as 3 figuras agachadas à sua frente, do lado de fora da tenda de Darlin. Eles gesticulavam uns para os outros, em silêncio, e ela mal conseguia ver ao redor deles, nem mesmo suas roupas. Ela ergueu a faca, e então um relâmpago cortou o céu, permitindo que ela visse melhor um deles. O homem usava um véu. Aiel. Eles também notaram o intruso, pensou ela, aproximando-se furtivamente e erguendo a mão para impedi-los de atacar. Ela sussurrou, sentiu uma canalização por perto, e não acho que seja de um dos nossos. O que você viu? Os 3 homens olharam para ela, como se estivessem atordoados, embora ela não conseguisse distinguir muito bem seus rostos. Então eles a atacaram. A Vienda praguejou, saltando para trás quando suas lanças surgiram e uma delas atirou uma faca em sua direção. Amigos das trevas Aiel? Ela se sentiu uma idiota. Deveria ter pensado melhor. Ela estendeu a mão para abraçar a fonte. Se uma Lorde do Terror estivesse por perto, ela sentiria o que a Vienda sentiu, mas não havia como evitar. Ela precisava sobreviver àqueles 3. No entanto, quando a Vienda buscou o poder único, algo se encaixou entre ela e a fonte. Um escudo, com tramas que ela não conseguia ver. Um desses homens poderia canalizar. A reação de a Vienda foi instintiva. Ela conteve o pânico, parou de lutar para tocar a fonte e se jogou no homem mais próximo. Ela segurou o golpe de lança com a mão livre, ignorando a dor quando a ponta da lança atingiu suas costelas, e o puxou para frente para cravar a faca em seu pescoço. Uma das outras 2 praguejou, e a Vienda de repente se viu envolta em fios de ar, incapaz de falar ou se mover. O sangue encharcou sua blusa e se acumulou em seu flanco ferido. O homem que ela havia atingido ofegou e se debateu no chão enquanto morria. As outras 2 não se moveram para ajudá-lo. Um dos amigos das trevas deu um passo à frente, ágil, quase invisível na escuridão. Ele puxou o rosto dela para perto para inspecioná-la e acenou para o outro. Uma luz muito suave surgiu ao lado deles, permitindo que a vissem melhor, e ela a eles. Usavam véus vermelhos, mas este havia tirado o seu para a luta. Por quê? O que era aquilo? Nenhum Aiel que ela conhecia fazia aquilo. Seriam aqueles o Shaido? Teriam se juntado à sombra? Um dos homens fez alguns gestos para o outro. Era um gesto de mão. Não um gesto de mão de solteira, mas algo parecido. O outro homem assentiu. A Vienda se debateu contra suas amarras invisíveis. Ela lançou sua vontade contra aquele escudo, mordendo sua mordaça de ar. A Aiel à direita, a mais alta, aquela que provavelmente segurava seu escudo, grunhiu. Ela sentiu como se seus dedos estivessem arranhando a borda de uma porta quase fechada, com luz, calor e poder além. Aquela porta não se movia 1 centímetro. O alto Aiel estreitou os olhos para ela. Deixou a luz que invocara desaparecer, mergulhando-os na escuridão. A Vienda o ouviu sacar uma lança. Um pé caiu no chão ali perto. Os véus vermelhos ouviram e se viraram. A Vienda olhou o melhor que pôde, mas não conseguiu distinguir o recém-chegado. Os homens ficaram completamente imóveis. O que é isso? Perguntou uma voz feminina. Katsuane. Ela se aproximou, com uma lanterna na mão. A Vienda foi empurrada para longe quando o homem que segurava suas tranças a puxou de volta para as sombras, e Katsuane não pareceu perceber sua presença. Katsuane viu apenas o outro homem, que estava mais perto do caminho. Aquele homem Aiel saiu das sombras. Ele também havia abaixado o véu. Achei que ouvi algo perto das tendas aqui, Aes Sedai, disse ele. Tinha um sotaque estranho,
Um pouco diferente. Só um pouco diferente. Um pantaneiro jamais saberia a diferença. Estes não são Aiel, pensou Aviendha. São algo diferente. Sua mente se debateu com o conceito. Aiel que não eram Aiel. Homens que podiam canalizar. Os homens que enviamos, ela percebeu com horror. Homens descobertos entre os Aiel com a habilidade de canalizar foram enviados para tentar matar o Tenebroso. Sozinhos, eles chegaram à praga. Ninguém sabia o que aconteceu com eles depois disso. Aviendha começou a se debater novamente, tentando fazer barulho, qualquer barulho, para alertar Katsuane. As tentativas foram em vão. Ela ficou suspensa no ar, na escuridão, e Katsuane não olhava em sua direção. Bem, você encontrou alguma coisa? Perguntou Katsuane ao homem. Não, Aes Sedai. Vou falar com os guardas, disse Katsuane, parecendo insatisfeito. Precisamos ficar vigilantes. Se um Dragar, ou, pior, um Mirdraal, conseguisse entrar sorrateiramente, poderia matar dezenas antes de ser descoberto. Katsuane se virou para ir embora. Aviendha balançou a cabeça, com lágrimas de frustração nos olhos. Tão perto! O homem de véu vermelho que estivera com Katsuane recuou para as sombras, aproximando-se de Aviendha. Num clarão, ela viu um sorriso nos lábios dele, imitado por aquele que ainda prendia. O homem de véu vermelho à sua frente tirou uma adaga do cinto e estendeu a mão para ela. Ela observou a faca, impotente, enquanto ele a levava à sua garganta. Ela sentiu a canalização. As amarras que a prendiam se desfizeram instantaneamente, e ela caiu no chão. Aviendha segurou a mão do homem com a faca ao cair, e seus olhos se arregalaram. Embora ela tenha abraçado a fonte por instinto cru e insano, suas mãos já estavam se movendo. Ela torceu o pulso do homem, quebrando os ossos onde a mão encontrava o braço. Ela pegou a faca com a outra mão e a cravou no olho dele enquanto ele começava a gritar de dor. O grito cessou. O véu vermelho caiu a seus pés, e ela olhou com ansiedade para aquele ao seu lado, aquele que a segurava com tranças. Ele jazia morto no chão. Ofegante, ela correu em direção ao caminho próximo e encontrou Katsuane. É algo simples, parar o coração de um homem, disse Katsuane, de braços cruzados. Ela parecia insatisfeita. Tão perto da cura, mas com efeito oposto. Talvez seja algo maligno, mas sempre me falhei em ver como seria pior do que simplesmente queimar um homem até as cinzas. Como? Perguntou Aviendha. Como você reconheceu o que eram? Não sou um selvagem mal treinado, respondeu Katsuane. Gostaria de abatê-los quando cheguei, mas precisava ter certeza antes de agir. Quando aquele ali te ameaçou com a faca, eu sabia. Aviendha inspirou e expirou, tentando acalmar seu coração. E, claro, havia o outro, disse Katsuane. Aquele que canalizava. Quantos guerreiros Aiel conseguem canalizar secretamente? Isso foi uma anomalia, ou seu povo os andou encobrindo? O quê? Não sabemos. Ou melhor, não sabíamos. Aviendha não tinha certeza do que fariam agora que a fonte havia sido purificada. Homens, certamente, deveriam parar de ser enviados sozinhos para morrer lutando contra o Tenebroso. Tem certeza? Perguntou Katsuane, com a voz monótona. Sim. Que pena. Isso poderia ter sido uma grande vantagem para nós, agora. Katsuane balançou a cabeça. Eu não teria ficado surpresa, depois de descobrir sobre aqueles caçadores de vento. Então, eles eram apenas amigos das trevas comuns, com um entre eles escondendo sua habilidade de canalização? O que eles estavam fazendo esta noite? Estes são tudo menos amigos das trevas comuns, disse Aviendha suavemente, inspecionando os cadáveres. Véus vermelhos. O homem que conseguirá canalizar tinha os dentes afiados, mas os outros dois não. O que significava? Precisamos alertar o acampamento, continuou Aviendha. É possível que esses três tenham simplesmente entrado, sem serem desafiados. Muitos dos guardas do Pantanal evitam desafiar Aiel. Eles presumem que todos nós servimos os Caracarna. Para muitos pantaneiros, um Aiel era um Aiel. Tolos. Embora, para ser sincera, Aviendha teve que admitir que seu primeiro instinto ao ver Aiel foi considerá-los aliados. Quando isso aconteceu? Há menos de 2 anos, se ela tivesse flagrado alguém desses vai desconhecidos rondando por aí, ela teria atacado. Aviendha continuou a inspecionar os mortos, uma faca em cada um, lanças e arcos. Nada mais revelador. No entanto, seus pensamentos lhe sussurravam que ela estava perdendo algo. A canalizadora, disse ela de repente, olhando para cima.
Foi uma mulher usando o poder único que me atraiu, Aes Sedai. Foi você. Eu não canalizei até matar aquele homem, disse Katsuane, franzindo a testa. A Vienda recuou para uma posição de batalha, abraçando as sombras. O que ela encontraria em seguida? Sábios que serviam à sombra. Katsuane franziu a testa enquanto a Vienda explorava a área mais a fundo. Ela passou pela tenda de Darling, onde soldados do lado de fora se amontoavam em torno de lampiões e projetavam sombras que dançavam na lona. Ela passou por soldados em grupos compactos caminhando pelas trilhas, sem falar. Eles carregavam tochas, cegando seus olhos para a noite. A Vienda ouvirá oficiais tairenos comentarem que era bom, por uma vez, não se preocupar com suas sentinelas cochilando em serviço. Com os relâmpagos, os tambores Trolloc ao longe, os ataques ocasionais de crias das sombras tentando se infiltrar no acampamento, os soldados sabiam que era preciso ter cautela. O ar gélido cheirava fumaça, com odores pútridos vindos dos acampamentos Trolloc. Ela finalmente desistiu da caçada e voltou pelo mesmo caminho, encontrando Katsuane conversando com um grupo de soldados. A Vienda estava prestes a se aproximar quando seus olhos passaram por uma mancha escura próxima, e seus sentidos ficaram alertas. Essa mancha escura está canalizando. A Vienda começou a tecer um escudo imediatamente. Aquele na escuridão teceu fogo e ar em direção a Katsuane. A Vienda largou sua trama e, em vez disso, atacou com espírito, cortando a trama inimiga no momento em que ela foi liberada. A Vienda ouviu uma maldição, e uma rápida onda de fogo surgiu em sua direção. A Vienda se abaixou quando ela passou por cima dela, sibilando no ar frio. A onda de calor passou. Sua inimiga se esquivou das sombras. Qualquer que fosse a onda que ela estivesse usando para se esconder havia desmoronado, revelando a mulher com quem a Vienda lutara antes. Aquela com o rosto quase tão feio quanto um Trolloc. A mulher correu para trás de um grupo de tendas pouco antes de o chão se abrir atrás dela, uma trama que a Vienda não havia feito. Um segundo depois, a mulher se dobrou novamente, como fizera antes. Desaparecendo. A Vienda se levantou cautelosamente. Virou-se para Katsuane, que se aproximou dela. Obrigada, disse a mulher, a contragosto, por atrapalhar aquela trama. Então acho que estamos quites, disse a Vienda. Mesmo? Não, nem por centenas de anos, criança. Admito que sou grata pela sua intervenção. Ela franziu a testa. Ela desapareceu. Ela já fez isso antes. Um método de viagem que não conhecemos, disse Katsuane, parecendo perturbado. Não vi fluxos para ele. Talvez um terangreal. Ele. Um raio de luz vermelha surgiu das linhas de frente do exército. Os Trollocs estavam atacando. Ao mesmo tempo, a Vienda sentiu a canalização em diferentes pontos do acampamento. 1, 2, 3. Ela se virou, tentando localizar cada um dos pontos. Contou 5. Canalizadores, disse Katsuane bruscamente. Dezenas deles. Dezenas. Sinto 5. A maioria são homens, criança tola, disse Katsuane, acenando com a mão. Vá, reúna os outros. A Vienda saiu correndo, dando o alarme. Ela trocaria palavras com Katsuane mais tarde por ter lhe dado ordens. Talvez. Conversar com Katsuane muitas vezes deixava a pessoa com a sensação de ser uma completa idiota. A Vienda correu para a seção Aiel do acampamento a tempo de ver Amis e Sorileia colocando seus chales, examinando o céu. Flynn saiu cambaleando de uma barraca próxima, piscando os olhos turvos. Homens? Perguntou ele. Canalizando. Chegaram mais a Shaman. Improvável, disse a Vienda. Amis, Sorileia, preciso de um círculo. Eles a encararam com olhares desconfiados. Ela podia ser uma delas agora, e podia ter o comando da autoridade Caracarris, mas lembrar Sorileia disso acabaria com a Vienda enterrada até o pescoço na areia. Por favor, acrescentou rapidamente. A decisão é sua, a Vienda, disse Sorileia. Eu irei falar com os outros e os enviarei a você, para que possa ter seu círculo. Faremos 2, eu acho, como você sugeriu antes. Seria o melhor. Teimosa como Katsuane, essa é, pensou a Vienda. As duas poderiam ensinar lições de paciência às árvores. Ainda assim, Sorileia não era forte no poder, na verdade, mal conseguia canalizá-lo, então seria sensato usar outras, como ela sugeriu. Sorileia começou a chamar as outras sábias e as Aes Sedai. A Vienda sofreu a demora com ansiedade, já ouvia gritos e explosões no vale. Jatos de fogo subiam em arco no ar e depois caíam. Sorileia,
disse a Vienda suavemente a sábia anciã enquanto as mulheres começavam a formar os círculos, fui atacada no acampamento agora mesmo por 3 homens Aiel. A batalha que estamos prestes a travar provavelmente envolverá outros Aiel que lutam pela sombra. Sorileia virou-se bruscamente, encontrando os olhos de Avienda. Explique. Acho que devem ser os homens que enviamos para matar Cega Vista, disse Avienda. Sorileia sibilou baixinho. Se isso for verdade, criança, então esta noite marcará um grande dia para todos nós. Dia em direção ao Caracan, dia em direção à própria terra. Eu sei. Me avise, disse Sorileia. Vou organizar um terceiro círculo, talvez fazer alguns daqueles caçadores de vento de folga se juntarem a nós. Avienda assentiu e aceitou o controle do círculo que lhe foi entregue. Ela tinha 3 Aes Sedai que haviam jurado a Rand e 2 sábias. Por ordem dela, Flynn não se juntou ao círculo. Ela queria que ele estivesse atento a sinais de homens canalizando, pronto para apontar a direção, e estar em um círculo poderia tornar isso impossível para ele. Elas se moveram como um esquadrão de irmãs lanceiras. Passaram por grupos de defensores Tairen vestindo couraças polidas sobre uniformes com mangas largas listradas. Em um grupo, ela encontrou o rei Darlin berrando ordens. Um momento, disse ela aos outros, apressando-se em direção aos Tairen. Todos eles, disse Darlin aos seus comandantes. Não deixem as linhas de frente enfraquecerem. Não podemos deixar esses monstros se espalharem pelo vale. Parecia que ele havia sido despertado pelo ataque, pois estava vestido apenas com calças e uma camiseta branca. Um criado desgrenhado estendeu o casaco de Darlin, mas o rei, distraído por um mensageiro, virou-se. Quando Darlin viu a Vienda, acenou para que ela se aproximasse com urgência. O criado suspirou e abaixou o casaco. Eu tinha desistido de eles atacarem esta noite, disse Darlin, e então olhou para o céu. Bem, esta manhã. Os relatórios dos batedores são tão confusos que me sinto como se tivesse sido jogada num galinheiro cheio de galinhas enlouquecidas e mandassem pegar a que tivesse uma única pena preta. Esses relatos, disse a Vienda, mencionam homens Aiel lutando pela sombra, possivelmente canalizando. Darlin se virou bruscamente. É verdade. Sim. E os Trollocs estão avançando com todas as suas forças para forçar a entrada no vale, disse Darlin. Se aqueles senhores do medo Aiel começarem a atacar nossas tropas, não teremos chance sem vocês lá para detê-los. Estamos indo, disse a Vienda. Mande chamar Amis e Katsuane para fazer portais. Mas estou avisando. Peguei um senhor do medo se esgueirando perto da sua tenda. Darlin empalideceu. Como Ituralde. Luz, eles não me tocaram. Eu juro. Ele levou a mão à cabeça. Em quem confiamos se não podemos confiar em nossas próprias mentes? Precisamos tornar a dança das lanças o mais simples possível, disse a Vienda. Vão para Huark, reúnam seus líderes. Planejem como enfrentarão a sombra juntos, não deixem um homem controlar a batalha, e estabeleçam seus planos, não permitam que sejam alterados. Isso pode levar ao desastre, disse Darlin. Se não tivermos flexibilidade. O que precisa ser mudado? Perguntou a Vienda, sombriamente. Nós seguramos. Com tudo o que temos, seguramos. Não recuamos. Não tentamos nada inteligente. Apenas seguramos. Darlin assentiu. Vou mandar chamar portões para colocar donzelas no topo daquelas encostas. Elas podem acabar com aqueles Trollocs atirando flechas nos nossos rapazes. Você consegue lidar com os canalizadores inimigos? Sim. A Vienda retornou ao seu grupo e começou a extrair o poder deles. Quanto mais poder único você possuía, mais difícil era separá-lo da fonte verdadeira. Ela pretendia possuir tanto que nenhum homem pudesse separá-la daquilo. Desamparo. Ela odiava se sentir impotente. Deixou a raiva pelo que lhe haviam feito invadir seu interior e conduziu seu grupo em direção à fonte de canalização masculina mais próxima que Flynn conseguiu identificar.